Obrigado, Cristina, obrigado principalmente pelo convite que me fez para estar aqui dando uma pequenina colaboração nesta solenidade que, com toda a justiça e de forma tão séria, homenageia a memória de Gita Mindlin. Esse texto meu tem esse título, propositadamente pouco inteligível, a fim de, mais tarde, no decorrer da apresentação, ele se justificar e também servir para despertar em vocês a dúvida, o questionamento, as perguntas, etc. Um aviso inicial. Para que eu pudesse ter uma visão abrangente das questões que aqui serão abordadas, considerei como partes inseparáveis de um todo os conceitos de conservação, preservação e restauração. Para mim, estão tão ligados entre si como as figuras daquela trindade milagrosa que se celebra principalmente no Rio de Janeiro e em Salvador, no mês de setembro, com distribuição de guloseimas às crianças, e que são os santos Cosme e Damião e a divindade chamada Doum, que tem raízes nos cultos afro-brasileiros da Umbanda e do Candomblé. São Cosme, São Damião e Doum. Para mim, formam um todo a conservação, a restauração e a preservação. Para os interessados no estudo dessas questões, de uma perspectiva mais ampla e multidisciplinar, inclusive histórica, remontando até aos tempos faraônicos, eu recomendo uma ambiciosa antologia publicada pela editora da American Library Association, antologia essa intitulada Preserving Our Heritage, Perspective from Antiquity to the Digital Age, que foi organizada por Michel Valéry Clunan, editada em 2015, são 600 páginas, um cartapácio, tamanho A4, excelente, muito bom, e que recomendo para todos aqueles como eu queiram se iniciar nessas questões ligadas à preservação e à conservação. Um levantamento minucioso sobre esses temas no Brasil, com informações conceituais e técnicas, foi feito em sua dissertação de mestrado por Aloysio Arnaldo Nunes de Castro, aqui ao nosso lado, em 2008. Em 2013, ela foi publicada em formato de livro. Um olhar para o passado. A história dos livros e das bibliotecas no Brasil começa com a chegada dos missionários da Companhia de Jesus à Bahia. História marcada por carências, abandono, negligência, intolerância e vicissitudes. E relativamente poucos exemplos de sucesso e vida estável, sem atribulações ou sobressaltos. A introdução tardia da imprensa, a dispersão e perda das bibliotecas dos colégios dos jesuítas e o descaso do qual não estiveram isentas coleções de outras ordens religiosas, como a dos beneditinos dominicanos, além do confisco e destruição de acervos de particulares, basta ver o que aconteceu com a devassa da Inconfidência Mineira, estão presentes em praticamente todos os estudos que se voltam para uma visão histórica de nossas bibliotecas. Quantos volumes se perderam ao longo deste quase meio milênio? 30 mil? 50 mil? Se os jesuítas aqui permaneceram por 210 anos, distribuídos em 17 centros de ensino e de cultura, e se numa estimativa modesta, cada um desses locais tivesse recebido 10 exemplares de livros por ano, eles teriam reunido uns 35.700 volumes. Quantos sobraram? O descaso com as coleções jesuíticas, depois de sua expulsão de Portugal, não se limitou à terra de Santa Cruz. Em 1804, antes, portanto, da vinda de Dom João para o Brasil, 15 caixotes com livros da biblioteca do Colégio de Todos os Santos da ilha de São Miguel, nos Açores, foram enviados para a famosa Real Biblioteca em Lisboa. Foram necessários 14 anos para que esses caixotes fossem abertos. Quando então, abre aspas, os livros estavam comidos de bichos e podres, com tal corrupção, que não é a nossa aqui de Brasília, pediram para ser queimados. Assim escreveu o funcionário da Real Biblioteca
Padre Francisco José da Serra Xavier, e a citação é apudianamente copiada por mim do livro da Lília Schwartz. Ao estudar a história da Biblioteca Nacional, ela, Lília Moritz Schwartz, observou com razão que lamúrias e queixas pareciam ser quase o estilo da profissão de bibliotecário. Esta apresentação, esta que faço aqui, bem sei, será mais uma conta acrescida ao rosário de queixumes que nos identificam. Paciência, pelo menos existem exceções, e as aprecio muitíssimo, como aqui é representada por esta biblioteca brasiliana, Gita e José Milton. As situações de que falarei não são exclusivas de nossa realidade. Talvez sejam exceções às cidades e países onde os livros se mantiveram incólumes. Convém lembrar que algumas das mais importantes coleções de documentos de que se orgulham muitos países, como por exemplo a Library of Congress ou a London Library, praticamente renasceram da devastação causada por diferentes tipos de desastres naturais ou provocados. Os agentes contra os documentos agem sorrateiramente ou de modo ostensivo e violento. William Blades, muito citado, tipógrafo e bibliógrafo inglês, em 1879, assim categorizou os fatores de risco para a preservação dos livros: fogo, água, gás e calor, poeira e negligência, ignorância e fanatismo. Broca e outros insetos encadernadores, brocas e outros insetos, vírgula, encadernadores, vírgula, bibliófilos, criados e crianças. O minucioso plano de gerenciamento de riscos da Biblioteca Nacional, nossa Biblioteca Nacional lá no Rio, menciona outros agentes de deterioração, forças físicas, indivíduos criminosos. A crônica policial recente revela alguns atos de roubo, de furto de livros em bibliotecas aqui no Brasil. Volta ao texto da Biblioteca Nacional. Substâncias poluentes, luz e radiação ultravioleta e infravermelha, temperatura e umidade relativa incorretas e dissociação, ou seja, a tendência natural, com o passar do tempo, de desorganização de sistemas. Fecha aspas. A esta última acho mais chique chamar de entropia. No item de pragas, a Biblioteca Nacional explicita os insetos, roedores, aves e morcegos. No entanto, quem visitou a biblioteca do Palácio Nacional de Mafra, lá em Portugal, também conhecida como Biblioteca do Convento de Mafra, terá ouvido uma surpreendente explanação sobre o papel de certa espécie de morcegos na caça aos insetos e, portanto, na conservação dos livros daquela riquíssima livraria. Ou seja, até os morcegos precisam ser analisados com certo relativismo. Ao falar de entropia e da luta pela preservação de nossa herança cultural, talvez valha a pena ponderar sobre o que escreveu Eduardo Frieiro. Comer e ser comido é a lei da vida. Os livros, por mais que isto pese aos bibliômanos que desejariam a imortalidade para os seus amados bouquins, estão sujeitos, e cada vez mais rapidamente, à ação destruidora do tempo e das doenças, a lei da panfagia universal. Fecha aspas. Embora sem apresentar comprovação científica, o norte-americano Philip Brooks, que era antiquário e especialista em obras raras, autor de recensões de livros para o New York Times, disse em 1933 que as devastações causadas aos livros pelo tempo, pelo clima, pelas intempéries, pelas inundações e pelo fogo eram nonadas em comparação com os estragos feitos por aquele anobídeo tão nosso conhecido, a broca. A ação destruidora, um parênteses aqui, me lembrei agora falar da broca, que o Poetlé, conhecido de todos vocês, no seu famoso Traité de la Documentation, uma única vez em mais de 400 páginas fala do Brasil. Ele fala do Brasil ao citá-lo como exemplo de pays chaud, país quente, onde os livros eram destruídos pelos insetos que se multiplicam nesses pays chauds, nos países quentes. Achei interessante isso. A broca. A ação destruidora do tempo, das pragas e dos desastres, temos de acrescentar no capítulo dos fatores humanos o furto e o roubo de bens culturais, especialmente no nosso caso, como já falei, os livros.
Os bibliotecários, por sua vez, já chegaram a ser incluídos entre os inimigos dos livros. Isso está escrito num artigo que eu cito na bibliografia, em que o autor se queixava do mau hábito de um bibliotecário sair carimbando os livros como registro de posse, etc., e de outras anotações que eram feitas nos livros. A bibliografia sobre o desaparecimento acidental ou intencional de livros e bibliotecas é respeitável, e eu cito várias na bibliografia. Vamos agora aproximarmos um pouco mais de nossa realidade. Não havíamos completado 10 anos de independência. Éramos uma nação menina. Estávamos no comecinho da regência trina permanente, que foi de 1831 a 1835, quando José Lino dos Santos Coutinho, ministro dos Negócios do Império, em sua primeira prestação de contas à Câmara, em 29 de agosto de 1831, reconheceu as deficiências de que padecia a Biblioteca Pública da Corte, nossa hoje Biblioteca Nacional, abandonada, sem catálogo sistemático, abre aspas. De maneira que para achar um livro se gastava muito tempo, o que resultava igualmente da falta de classificação, achando-se os livros todos misturados. E o que era ainda mais para notar, a livraria do Conde da Barca, que talvez fosse mais própria para a nossa instrução, por constar de livros modernos, e que custara grossas somas à nação, se achava entregue à traça e bichos. E relatou um fato que ele mesmo havia presenciado. Um servente da biblioteca costumava enfiar um prego amolado nos buracos feitos pelas traças dos livros para matá-las. O deputado Costa Ferreira, na sessão de 1º de setembro do mesmo ano de 1831, não deixou passar em branco a observação do ministro, transformou o prego em sovelão. Vocês conhecem sovela? Sabe o que é sovela? Um objeto perfurante que os sapateiros usam para abrir buraco no couro e passar o fio, o cordão com o qual vão costurar o couro. Também os encadernadores antigamente usavam, lá em casa mesmo, na tipografia do meu pai, a gente usava sovela para abrir buraco nos blocos de papel que a gente costurava para vender para anotações, etc. Sovela ou sovela. E ele perguntou se o servente fora castigado. E se não fora, o deputado não aprovaria nem 5 réis a mais na verba para a biblioteca. Se isso fosse hoje em dia, hein? Estava em discussão o orçamento da administração. Costa Ferreira glosou o comentário do ministro sobre a técnica insólita de matar traças que estragava os livros e fez muitas reflexões sobre o conceito de que farão de nós outras nações sabendo de tal abuso, e sobre a necessidade da conservação dos livros para a instrução dos homens. O ministro Lino Coutinho retorquiu que despediria do serviço da biblioteca não só alguns oficiais de pena, mas também outros serventes que tratavam dos livros. De novo, se fosse valendo isso hoje, quanta gente não iria para a rua. O tema foi retomado pelo mesmo Costa Ferreira na sessão de 18 de julho de 1832, quando comentou sobre o mau estado da biblioteca pública desta corte, onde não achara quase livro algum com capa e as estantes sem vidraças. O único livro que achou bem conservado foi um volume da tradução de Pope, feita por Francisco Bento Maria Targini. A falta de conservação, segundo ele, não podia ser atribuída ao clima, ao contrário do que diria Poutlé, uma vez que a biblioteca dos beneditinos mostrava-se bem conservada. Em 1832, Lino Coutinho tornou-se o primeiro diretor da Faculdade de Medicina da Bahia. A faculdade, que substituiu o antigo Colégio Médico Cirúrgico, teria um diretor, agora, que haveria de velar para que nem pregos nem sovelas viessem, à maneira de instrumentos cirúrgicos, cauterizar livros bichados. Ele, como outros médicos da época, e mesmo de tempos posteriores, José de Assis Alves Branco, Muniz Barreto, Barão de Ramiz Galvão, José Zeferino de Menezes Brum, Teixeira de Melo, mais recentemente, aqui em São Paulo, Jorge Andrade Maia, em Belém do Pará, Clodoaldo Beckmann, eram médicos e versados em coisas de biblioteca. Isso se nota no discurso do Lino Coutinho,
quando ele discorreu a respeito dos conhecimentos desejáveis do bibliotecário sobre classificação, arranjo, índices e inventários. Qual o ministro de hoje que pode falar de coisas, de minúcias do trabalho da biblioteca? Qual o ministro da Cultura que hoje sabe o que é uma biblioteca? De qualquer modo, o destino dessa biblioteca da Bahia seria tão melancólico quanto o de outras tantas que viraram repasto de bibliófagos. Línio Coutinho devia conhecer outras situações em que livros e bibliotecas haviam sido relegados à incúria ou ao abandono, além dos que sabia existir em tal condição na Biblioteca Pública da Corte. Ali mesmo, onde funcionava a Faculdade de Medicina da Bahia, estivera antes o Colégio dos Jesuítas, com sua biblioteca, que depois da expulsão dos inacianos em 1759, ficou abandonada por mais de 40 anos. De seus 15 mil volumes, calcula-se que sobraram para a Biblioteca Pública de Salvador menos da metade. E ele também teria conhecimento do que aconteceu com os livros das bibliotecas dos outros 16 polos de ensino e catequese mantidos pelos jesuítas no Pará, Maranhão, Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Paraíba, além dos que existiam, como já disse antes, nos conventos de outras ordens religiosas. 3 décadas depois da exposição feita por José Lino Coutinho aos deputados sobre a precária situação da Biblioteca da Corte, coube a outro médico, também romancista e historiador, deixar um relato acabrunhante sobre o que restava dos livros trazidos por Dom João. Esse médico foi Moreira de Azevedo, que em 1862, apenas 4 anos depois da mudança da biblioteca para a Rua do Passeio, junto à casa de baile do Cassino Fluminense, relatou que aquele era um prédio sem arquitetura, sem elegância, nada tem de belo nem de grandioso, pois se tratava de uma casa construída para moradia, feio, impróprio e mal colocado, fecha aspas. Registro que contrasta, curiosamente, com o que diz, em 2014, o termo de referência para o concurso arquitetônico do anexo da Biblioteca Nacional. Diz esse texto: um majestoso sobrado neoclássico, que para um contemporâneo nada mais era senão um prédio feio, impróprio e mal colocado. Um parêntese: esse prédio tinha sido construído por um dos nobres da corte daquela época para ser sua residência. E, por algum motivo, ele não ocupou a residência e, como sempre acontece, coube à viúva, como diz o Hélio Gaspari, né, comprar o prédio para a Biblioteca Nacional. O prédio foi pago com apólices do Tesouro e uma residência acabou se transformando no prédio da Biblioteca Nacional. Nessa mesma época, também havia interesse em que o prédio do Itamaraty, lá no Rio de Janeiro, fosse para a Biblioteca Nacional. Esse prédio do Itamaraty também era uma residência particular, que também o Estado comprou. A República, o governo da República instalou-se no Palácio do Catete. Valéria está aqui presente, pode falar melhor do que eu, que era uma residência particular também. Ou seja, o Estado está sempre ajudando, né, aos parceiros, a iniciativa privada, na solução dos seus problemas financeiros. Moreira de Azevedo observou que a vizinhança de morros causava umidade, principalmente no térreo, e a proximidade da casa de baile era um risco de incêndio. O argumento em que o autor mais embasava suas preocupações era de natureza simbólica, icônica, a biblioteca como representação da grandeza intelectual de um povo, à qual era inerente a questão do legado civilizatório. É nos frontispício, diz ele, das bibliotecas que se deve ir ver o progresso das artes. É aí que deve estar como que burilada a ciência, ou antes, o progresso científico de um povo, de uma nação. E assim encerrava suas palavras. Como provaremos às gerações futuras que as letras foram prezadas por nós, que foram cultivadas com esmero, legando-lhes nós, como edifício da biblioteca, uma casa mesquinha, imprópria e sem beleza de construção. Não indicará isso aos vindouros que no nosso século as letras não mereceram consideração? Erga-se, pois, um edifício monumental para servir de biblioteca. Faça-se um palácio duplamente nobre pelo seu destino e como primor da arte. E esse monumento irá contar aos vindouros que no tempo presente, no século do sábio imperador, o senhor Dom Pedro II, as letras e artes mereceram de nós culto, veneração.
Ao relatar os feitos da Biblioteca Nacional em 1895, já na República, o cidadão José Alexandre Teixeira de Mello, seu diretor, lembrava ao ministro da Justiça e Negócios Interiores que a ela, biblioteca, cabia não apenas contribuir para a educação e o desenvolvimento intelectual, proporcionando aos contemporâneos a maior soma possível de conhecimento das variadas províncias do saber humano, mas também zelar pela conservação e preservação dos documentos para legar intacto aos vindouros tudo quanto hoje acumularam os nossos maiores, reunindo todas as manifestações materiais do pensamento moderno para que o nosso legado represente capital e juros de abençoada herança. E continuava, desculpem a transcrição. As conquistas incessantes da inteligência nas ciências, na literatura, nas artes, neste fim de século, o XIX, em que, como que se tem pressa de viver, devem ficar representadas nas nossas estantes, embora na limitada porcentagem a que chegam as nossas forças e recursos. Todos os sacrifícios, porém, que fizermos, como é bom de ver, para que se realize esta dupla aspiração, serão largamente compensados pela satisfação de gozo dos que conosco convivem e pelas bênçãos de reconhecimento das gerações futuras, que terão, assim, tanto o que acautelamos dos estragos do tempo, como o que à sua guarda confiamos, amontoado em seu proveito. Zelar o pecúlio que encontramos é só metade da nossa silenciosa tarefa. Ajuntar-lhes novas parcelas, que se converterão em novas riquezas, é a outra metade. Nas considerações gerais, na parte final desse seu primeiro relatório como diretor, Teixeira de Mello chamava a atenção do ministro para as deficiências do prédio, sujeito a goteiras, quando das chuvas torrenciais, e advertia para o risco que corriam coleções importantes, como as de João Antônio Marques, Dona Teresa Cristina Maria e Salvador de Mendonça, em que se contam poucas raridades. Propôs ampliações, inclusive para poder melhor abrigar as grandes rumas de jornais que já não encontram lugar em que se arrumem devidamente. No relatório do ano seguinte, ressaltou a insuficiência do edifício, sua precária situação, intimamente ligada a uma casa de bailes e a outra de alugar cômodos, e que nele havia também uma farmácia, sujeita, portanto, a desastres de tal modo irreparável que passaria a ser uma calamidade. Para melhor visualizar o local, atente-se que a citada casa de bailes não era um salão qualquer, mas simplesmente o Cassino Fluminense, que ali funcionava desde 1860 como o mais elegante centro de lazer das classes ricas, com frequentes bailes e concertos musicais, e onde também se praticavam jogos de salão. O Cassino Fluminense aparece como figurante em páginas de Machado de Assis, sempre cercado de brilho e azáfama, típicos de lugares de entretenimento, ao lado da biblioteca. Parabéns a José Alexandre Teixeira de Mello por ter sabido lapidar, nas palavras acima, com sabedoria e elegância, o discurso que políticos e administradores sempre se sentem inspirados a proferir nas ocasiões em que precisam dizer algo sobre a missão das bibliotecas, discurso que é logo esquecido quando chega a hora de definir orçamentos e prioridades da administração. E também por ter sabido ele contrapor ao enaltecimento da missão da biblioteca a ressalva sempre oportuna das precárias condições de sua existência. De qualquer modo, Teixeira de Mello fazia quase 20 anos que trabalhava na Biblioteca Nacional. Escrevia, portanto, com conhecimento de causa quando se referia ao compromisso de zelar por aquele patrimônio que ele, sendo médico, talvez visse como um paciente de saúde frágil, sensível a diferentes riscos e agravos. Sabia do apetite de um exército de vorazes parasitas e predadores, fossem micro-organismos, insetos ou bípedes de grande porte, de gula requintada e não menos glutões. Exatamente 50 anos depois, em 1945, decorridos 35 anos da mudança para a nova sede, então moderníssima, da Avenida Rio Branco, Rubens Borba de Moraes traçou um panorama desolador. Volumes perdidos pela ação do sol e de goteiras, encadernações preciosas estragadas. Disse Rubens: há montes de livros e pedaços de livros pelo chão e pacotes de folhetos jogados nas prateleiras. Da Biblioteca Real não há praticamente uma obra que não esteja bichada e 50% se transformaram em verdadeiros rendados.
Para ele, a biblioteca que Dom João havia trazido para salvá-lo da invasão napoleônica estava praticamente perdida. Em 1966, nem parecia que estávamos a mais de 20 anos de distância do instantâneo fotografado por Rubens Boba de Moraes. Ouçamos o que disse o professor Celso Cunha, então diretor da Biblioteca Nacional, ao depor na Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados em Brasília sobre a biblioteca. Além do perigo do fogo, há também o da água. O incêndio ainda não se deu, mas já ocorreram inundações e muita coisa se perdeu. Alguns livros ficaram como tijolos. Fiz 2 tabelas que projetarei ao término desta apresentação, baseadas em informações colhidas em jornais da Hemeroteca Digital Brasileira sobre sinistros e desastres naturais em arquivos e bibliotecas. As buscas foram efetuadas em todos os periódicos ali encontrados, de todas as localidades do Brasil, de fevereiro de 1880 a março de 2017, abarcando, portanto, 137 anos. Por não fazerem parte da Hemeroteca Digital, foram consultados separadamente os arquivos digitais dos jornais do Estado de São Paulo e Folha de São Paulo. O Google foi também empregado nessa busca. Os termos de busca foram biblioteca, arquivo, etc. Fiz o acompanhamento pelo nome também da instituição, sempre que havia a identificação da instituição. Nós encontramos 79 incêndios e 21 alagamentos, o que nos dá um incêndio a cada 2 anos, aproximadamente. O número encontrado para alagamentos é certamente inferior ao número real de ocorrências, pois se trata de sinistro que desperta a menor atenção da imprensa. Os eventos foram de diferentes graus de intensidade e não podem ser comparados quanto aos prejuízos causados, porque esses prejuízos nem sempre são registrados nas notícias de jornal. Em 16 de fevereiro de 1880, ocorreu o primeiro incêndio da série que nós analisamos. Foi na Biblioteca e Arquivo da Faculdade de Direito de São Paulo, que havia sido fundada em 1827. O arquivo parece ter sido mais afetado do que a biblioteca. Para Marisa Midori de Acto, que nós conhecemos no seu livro muito interessante, O Império dos Livros, ela diz: o incêndio dessa biblioteca, não dirimindo a sua gravidade, foi o desfecho trágico de uma série de outros fatos que atestavam os maus usos, se não os abusos praticados contra o acervo público. Essa frase dela é lapidar, ela pode constar da lápide de todos os funéreos eventos acontecidos com inúmeras bibliotecas e arquivos do Brasil. Em março de 1905, pegou fogo a Biblioteca da Faculdade de Medicina da Bahia, que funcionava no local do antigo Colégio dos Jesuítas, aquela que tinha sido dirigida pelo Lino Coutinho, onde depois se instalou a Biblioteca Pública da Bahia. Foram perdidas umas 14 mil obras em 22 mil volumes, todos preciosos e raros. Durante um longo período de 40 anos que esteve fechada, houve uma perda de 55% do acervo total. Um incêndio que causou grave perda para a memória de nossa cultura foi o que destruiu em 1911 o prédio da Imprensa Nacional do Rio de Janeiro, onde hoje fica a Avenida 13 de Maio, ali no Largo da Carioca. Um prédio bonito, até um prédio com arquitetura manuelina, funcionava a Imprensa Nacional e tinha a sua biblioteca, o seu arquivo. Desapareceram, evidentemente, o arquivo da biblioteca e, com ela, a documentação referente à produção bibliográfica da impressão régia. A Ana Maria Camargo fala desse fato na bibliografia que ela fez, no catálogo que ela fez das publicações da impressão régia, junto com Rubens Boba de Moraes. Sumiu. Agora, por quê? Ali, na Imprensa Nacional, pela própria natureza do serviço deles, havia em depósito material combustível, como solventes, a própria tinta usada em impressão, e papel, e abundância, etc., tudo apropriado para que ocorresse o incêndio. A Biblioteca Pública da Bahia, nossa primeira biblioteca pública, fundada em 1811, é a triste personagem de 2 mortes anunciadas. Em 1847, a conservação do acervo oscilava entre boa e péssima, em virtude de causas diversas, desde as chuvas até a ação de traças e cupins, constatando-se ainda a existência de livros com folhas arrancadas e sujas. Parece a história da Biblioteca da Corte.
Em 1900, começou a chamada peregrinação da biblioteca, piorando o estado em que se encontravam os livros. Num período de 6 meses, os livros foram transferidos para 3 imóveis diferentes, nenhum deles apropriado para as funções de uma biblioteca. Em 4 de novembro de 1903, o jornal Correio do Brasil denunciava: a Biblioteca Estadual, essa da Bahia, acha-se no mais completo e criminoso abandono, perdidos e aniquilados livros que constituem verdadeiras preciosidades. A repartição do arquivo público acha-se tão descurada, tão abandonada, que em breve terá existência igual à da biblioteca. Passados 2 anos, o governador da Bahia, José Marcelino de Souza, escreveu em mensagem à Assembleia Legislativa que a biblioteca, retirada por força maior do consistório da Igreja Catedral, estava na Igreja Catedral, ainda não foi reinstalada, achando-se a sua grande e rica livraria amontoada em um dos cômodos do pavimento inferior do Palácio do Governo. E é nesse lugar, 12 anos depois, em janeiro de 1912, que na esteira de desastrada decisão política, destinada a debelar estrepulias das oligarquias locais baianas, ocorre o bombardeamento de Salvador, por ordem do presidente Hermes da Fonseca. Os petardos atingem o Palácio do Governo, onde funcionavam a Biblioteca Pública, a Câmara dos Deputados, o Teatro São João e a Sé Primacial. A biblioteca pegou fogo, sendo destruídos quase todos os seus 60 mil volumes. Salvaram-se cerca de 300. Depois do incêndio, houve pilhagem generalizada, com a total indiferença da delegacia de polícia instalada nas proximidades. Depois desse desastre, a Biblioteca Pública da Bahia ainda percorreu 3 outros lugares, até em 1919 fixar-se em sede própria, construída para tal fim, a qual, em dezembro de 1961, foi devastada por outro incêndio, que destruiu cerca de 100 mil volumes. Observe-se que 13 anos antes, o jornal O Momento de Salvador falava das péssimas condições do prédio, cujo porão seria um verdadeiro paiol. A Biblioteca Pública do Amazonas é outra história. Foi praticamente destruída em agosto de 1845, com a perda de quase 45 mil volumes. Fundada em 1883, possuía rica documentação sobre a região amazônica. Transcrevo o depoimento de Genesino Braga, que foi seu diretor e testemunhou a tragédia. Abre aspas. Fragoroso incêndio, provindo ao que se supõe de uma descarga elétrica no velho quadro de eletricidade existente no andar superior do edifício, onde se achavam em depósitos de pertences da Assembleia Legislativa, então sem funcionamento, destruiu por completo todo o patrimônio livresco, móveis e demais utensílios da Biblioteca Pública do Amazonas, que tinha suas instalações no pavimento térreo, no salão de área idêntica e precisamente por baixo do compartimento sinistrado. Noite tempestuosa, com toda a intensidade de águas, faíscas e trovões que caracterizam no Amazonas das chuvas de agosto, o fogo pôde progredir à vontade. No salão hermeticamente fechado, só vindo a se fazer denunciar para o exterior, já quase de manhã, quando o soalho de madeira ruiu em labaredas crepitantes sobre o salão da biblioteca no piso inferior. Dado o alarme, não logrou as providências que se esperavam, no sentido da imediata debelação do fogo. Não havia água nas bocas do incêndio, próximas ao local, os hidrantes, e os bombeiros, desapressados, não dispunham do mais primário material para o combate a incêndio de tão vastas proporções. Também nesse caso houve denúncia da falta de conservação e abandono antes que ocorresse o incêndio. O ano de 1961, que terminou com o segundo incêndio da Biblioteca Pública da Bahia, tinha começado com a devastação da biblioteca do internato do Colégio Pedro II, no campo de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, fundado em 1857. Foram perdidos cerca de 70 mil volumes do Colégio Pedro II, do qual nem preciso falar para vocês. Salvo, claro, do internato. O externato, onde eu estudei, na Marechal Floriano, continuou com sua biblioteca, está lá até hoje. Outra perda notável foi o incêndio em 1968 da biblioteca do Colégio do Caraça, em Catas Altas, em Minas Gerais. Algum de vocês já deve ter feito turismo lá no Caraça, um local muito bonito. Essa biblioteca possuía cerca de 50 mil volumes, com edições que remontavam ao século XVI, XVII e XVIII.
O fogo teria sido provocado por um fogareiro elétrico na sala de encadernação e acabou por destruir quase todo o colégio. Teriam salvo cerca de 15 mil volumes. No campo da informação científica, um dos maiores desastres foi o que destruiu a mais completa biblioteca de geociências da América Latina, a do Departamento Nacional da Produção Mineral, da qual se perderam 170 mil volumes, que foram queimados, e 120 mil que ficaram molhados, no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha. Foi ali, nessa biblioteca, onde Dolores Iglesias, com a colaboração de Maria de Lourdes Meneghelli, coligiu a inestimável e memorável Bibliografia e Índice da Geologia do Brasil, que pega de 1641 até a década de 1960. O que aconteceu no Arquivo do Estado de São Paulo, em fevereiro de 2012, segundo relatos de funcionários, pode ser indício de uma certa visão fatalista em matéria de salvaguarda e segurança de documentos. No espaço de menos de um mês, teria havido 2 incêndios que danificaram de 15 a 20 metros lineares de documentos. O diretor explicou aos jornais que não houve comunicação à polícia porque se tratava de exemplares velhos do Diário Oficial. Por causa de obras de reforma, havia no local pragas urbanas, ratos, por exemplo, segundo queixas dos funcionários. E aí o diretor explicou que é isso mesmo. Entendo o título agora. Pois bicho tem em qualquer lugar, até na minha casa. Quantos livros foram destruídos no Brasil como consequência do descaso, das perseguições políticas, da não observância de regras básicas de limpeza e manutenção? Ou por causa de projetos e arranjos arquitetônicos desrespeitosos da experiência e dos conhecimentos acumulados? Não existem dados, por exemplo, sobre o rompimento de tubulações de água e esgoto junto a estantes e os malefícios causados aos livros. Com base nos números muito pouco confiáveis encontrados nas notícias de jornais e quase sempre obtidos no calor da hora pelos repórteres, nesses desastres perderam-se cerca de 680 mil volumes. Somados aos 35.700 jesuítas, passamos de 716 mil volumes. Talvez não seja exagero supor que mais de 1 milhão de livros foram destruídos nos diversos desastres e sinistros que ocorreram e ocorrem em nossas bibliotecas. Se a Biblioteca Brasiliana Guita José Mindlin possui 60 mil volumes, o total de perdas ao longo destes 5 séculos corresponde a mais de 16 bibliotecas do porte desta, ou a metade do acervo de obras gerais da Biblioteca Nacional, estimada em cerca de 2 milhões de volumes. Há um veio a ser explorado, o das bibliotecas que desapareceram por outros motivos. Por exemplo, em setembro de 1987, 14 mil volumes do extinto Centro Latino-Americano de Pesquisa em Ciências Sociais foram dados como indenização trabalhista a um funcionário demitido e acabaram sendo vendidos a uma fábrica de papel higiênico. Não apareceu nenhuma instituição ou mecenas interessado nesse patrimônio. Esse centro, que era conhecido na época pela sigla CLAPS, fundado em 1957, teve importante papel na institucionalização das ciências sociais sob a liderança de Manuel Diegues Júnior e Luiz de Aguiar Costa Pinto. Ele havia deixado de funcionar em 1975. Dos males, o menor. O livro, em formato de rolo, códice ou folhas soltas, em forma manuscrita, impressa, em papiro, papel ou pergaminho ou em forma digital, ainda constitui o melhor instrumento para registrar, transmitir e tornar menos efêmeros nossos conhecimentos. Nossos conhecimentos, saberes, dizeres, ideias, pensamentos, informações, ou o que quer que represente o resultado de nosso trabalho mental e de nossa vida social em qualquer nível e com qualquer finalidade. E como artefato, como objeto, em qualquer de seus formatos, o livro nos torna conscientes da inevitabilidade e da transitoriedade do mundo. Testemunha e testemunho da vida humana e de seu mundo, sua preservação parece impor-se como uma espécie de nau salvadora na imensidão do ouvido e da impermanência. Suzanne Brier propôs há mais de 60 anos uma definição de documento, gênero ao qual pertence a categoria livro, segundo o qual documento seria todo indício, concreto ou simbólico, conservado ou registrado, com a finalidade de representar, reconstituir ou provar um fenômeno físico ou intelectual.
E a essa definição podemos acrescentar uma finalidade que lhe seria imanente, qual seja a de resistir àquela fulminante decadência intrínseca a tudo que é temporal, para usar as palavras do Ortega y Gasset. É pena que a busca dessa perenidade tenha encontrado o obstáculo da efemeridade dos materiais empregados como suporte desses dizeres escritos de que falava Platão. Embora duráveis, desde que atendidas certas condições, é impossível dizer que sejam eternos. As técnicas de conservação buscam há quase 2 séculos soluções que permitam ampliar sua longevidade. Numa revisão bibliográfica de 2004, que eu cito na bibliografia, encontra-se uma informativa síntese dos problemas e dilemas que se tornaram mais agudos nesse campo nos últimos anos do século XX, particularmente em face da opção entre a conservação do objeto e a conservação do seu conteúdo. A gravidade do problema para a preservação de livros impressos em papel de qualidade ruim foi primeiramente registrada pelo inglês John Murray, em 1823. Poucos anos depois, a má qualidade do papel estava presente no perfil da indústria papeleira e da indústria editorial francesa no final do século XVIII e primeiras décadas do século XIX, traçado perfil esse por Balzac. São páginas ótimas do Balzac sobre uma parte desse nosso território. Isso está no seu livro Ilusões Perdidas, que foi publicado entre 1837 e 1843. Citando Balzac, com licença, Balzac. Chegamos a uma época em que, diminuindo as fortunas por igualização, não existe mais, tudo se empobrecerá. Havemos de querer roupas e livros baratos. As camisas e os livros pouco hão de durar. Essa é a verdade. Assim, o problema a ser resolvido é da mais alta importância para a literatura, para as ciências e para a política. O espaço necessário às bibliotecas será uma questão cada vez mais difícil de resolver numa época em que o amesquinhamento geral das coisas e dos homens tudo atinge, até as habitações. Em Paris, os grandes palácios, as grandes residências serão demolidos mais cedo ou mais tarde. Que vergonha para a nossa época o fabricar livros sem duração. 10 anos mais e o papel da Holanda, isto é, o papel feito com trapos de linho, será completamente impossível. É exatamente o momento em que ocorre a transição da matéria-prima, que era de trapos, de algodão ou de linho, e se começa para usar a polpa feita de celulose, de madeira. O papel utilizado na impressão de livros no Brasil de meados do século XIX até a década de 1960 apresentava, na maioria das vezes, a mesma qualidade inferior de que falava Balzac para os livros franceses. Percorrer os volumes das coleções brasiliana da Companhia Editora Nacional e documentos brasileiros da José Olímpio, desde a década de 1930, quando foram iniciadas até a década do final do século XX, será suficiente para ilustrar a má qualidade do papel em que eram impressas. Quantos livros de nossa produção editorial se apresentam escurecidos e quebradiços? A inexistência de uma bibliografia nacional confiável, exaustiva, sem solução de continuidade, cobrindo desde 1808, para não falar dos hiatos apresentados nos registros da Biblioteca Nacional, dificulta calcular se o número de obras que exigem, para fins de preservação de nossa memória cultural, medidas urgentes e eficientes de conservação e restauração. Um dos melhores esforços nesse sentido, voltado para os periódicos com ênfase nos jornais, foi o Plano Nacional de Microfilmagem de Periódicos Brasileiros, que desde 1978 possibilitou, de forma cooperativa, com a participação de dezenas de instituições, o salvamento e a preservação de milhares de coleções de jornais. A partir dos microfilmes que foram assim obtidos, pôde a Biblioteca Nacional gerar os arquivos da hemeroteca digital com conteúdo pesquisável. Para fins de preservação dos conhecimentos, das informações, do conteúdo dos documentos, o microfilme é uma solução aprovada pelo teste do tempo. Não é, porém, uma maravilha isenta de críticas. Destaque-se, por exemplo, as críticas que se encontram no livro Double Fold, Libraries and the Assault on Paper, do Nicholson Baker, que foi publicado em 2001. Double Fold é a dobra dupla, aquele teste que você faz na ponta da página para ver se rasga ou não rasga. Eu quis fazer isso lá em casa para ver se funcionava. Funciona.
Acredito, como usuário, que muitas dessas restrições ao microfilme se devam a descuidos no processo de microfilmagem e no armazenamento dos microfilmes, e não sejam inerentes à técnica em si. Quando se encontra numa coleção de jornal microfilmada o aviso de mutilado ou ilegível, ou se nota a falta de páginas ou mesmo fascículos, textos tão borrados, como aconteceu com um jornal lá do Piauí, feito por um tio meu, que dá uma tristeza. Ele está na hemeroteca. Eu fui ver, impossível, um borrão, que torna a leitura impossível. Isso não é necessariamente uma deficiência do processo, não é. Mas das condições dos recursos empregados, quando da captura das imagens e da deficiência do controle de qualidade. Os próprios norte-americanos reclamam de que muita microfilmagem dos Estados Unidos, em bibliotecas importantes, foi feita por meio de terceirização a empresas que ganhavam licitações e os resultados do trabalho não eram conferidos. Então, anos depois, você se dá conta de que os textos são ilegíveis, mas aí a firma já faliu, já acabou, mudou, o dono já se aposentou, está passando as férias dele em Salvador, no Rio, etc., usando a vida e tudo mais. Enfim, a dificuldade do processo de leitura dos fotogramas, que exige o uso de aparelhos que não primam pelo respeito à ergonomia, é algo que jamais foi superado. É difícil na microfilme. Eu, quando era menininho, trabalhava numa biblioteca, eu tinha 16 anos, chegavam os microfilmes da National Library of Medicine, que eram solicitados pelos médicos do hospital onde trabalhava, e eu me dava a pachorra de abrir o microfilme assim, eu lia. Resultado, já tive que fazer, né, transplante, não, como é que chama isso? Cirurgia de catarata, implantar lentes, virar biônico, etc., por causa da tentativa de ler o microfilme. Burrice do microfilme? Não, burrice minha. O microfilme, por exemplo, começou a ser usado como um elemento de disseminação de informação pela Biblioteca Médica das Forças Armadas dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, para os médicos que estavam na frente de batalha, na Europa ou no Pacífico. Então, eles se mantinham atualizados com as mais recentes pesquisas médicas, recebendo aqueles microfilmes. Era excelente, maravilhoso, todo mundo sabe disso. O Fremont Ride, que evidentemente estava fazendo propaganda de um produto seu, ele chegou a produzir um livro chamado, esqueci o título agora, em que ele quantificou, numa escala geométrica, o crescimento das bibliotecas universitárias norte-americanas, para no final dizer que não haveria espaço para elas no ano X. E para resolver o problema, as bibliotecas teriam que ser microfilmadas. Fremont Ride, RIDR. Evidentemente, as bibliotecas, aquela previsão não foi alcançada, mas ele ganhou muito dinheiro com o produto que desenvolveu, que era um formato de microfiche opaca. Não vou entrar aqui em detalhes para vocês. Agora, a impossibilidade de fazer buscas por quaisquer dos elementos de recuperação de documentos em microfilme, a não ser usando sistemas especiais como a Filmorex. Chegaram a conhecer a Filmorex, uma invenção do francês Jacques Saman, que o IBD chegou a comprar uma máquina na década de 50, 60 e nunca conseguiu botar para funcionar. É um tema de história muito interessante. Onde foi parar essa máquina? Comprado pela Universidade Federal, com dinheiro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na época Universidade do Brasil. Era moderníssima. Onde foi parar aquilo? Então, o microfilme acabou sendo isolado como um mero suporte secundário de informações registradas em papel. Houve umas tentativas de início de fazer publicações nascidas com microfilme, como hoje a gente fala, nascidas digitais. Me lembro de uma revista que foi publicada há muitos anos, que ela começou logo com em formato de microficha, mas não durou muito tempo, acabou, etc. A experiência não deu certo. No entanto, atualmente, o microfilme adquire nova importância com o advento de equipamentos denominados Archive Writers, que convertem arquivos digitais em microfilmes de alta qualidade. Então, aquele problema da pouca durabilidade do formato digital, do suporte digital, pode ser corrigido fazendo com que ele retorne a um formato que já estava sendo um pouco posto de lado, que é o próprio microfilme. Então, os microfilmes duram até 500 anos, isso já se sabe. Né? Então, o digital dura pouco tempo, então, por meio desses equipamentos e dos programas que os acompanham, a Kodak é um dos fabricantes, acho que a Fuji é outro fabricante, há outros,
você pode pegar o arquivo digital e usa o microfilme para fins de preservação daquilo que foi digitalizado. Olha como a tecnologia é realmente interessante, ela é imprevisível. E dessa forma, sim, é verdade, a digitalização, assim como o microfilme, é um mero substituto, um sucedâneo, uma representação, uma versão, um surrogate, um ersatz dos documentos impressos. Da mesma forma que os espetaculares facsímiles de manuscritos em que se esmeram editoras especializadíssimas da Alemanha, Áustria, Espanha, Itália, Reino Unido, Suíça e outros países, por mais fidedignos que sejam, não nos trazem desses manuscritos a pátina, o aroma, o tato, as impressões digitais imaginárias dos copistas e miniaturistas que os criaram. Eu ia trazer até para mostrar para vocês, mas achei desnecessário, certamente conhecem. Eu tenho um facsímile de um livro de horas, um breviário, um livro de horas português, muito bonito, bonitinho assim. Você pensa que está com o manuscrito original na mão. Então, a fidedignidade do trabalho gráfico. Mas, como digo eu, como quem não tem cão caça com gato, eu ficarei feliz se puder comprar numa escala de preços que vai de algumas dezenas a alguns milhares de dólares, um facsímile de Les 13 Riches Heures du Duc de Berry. Eu tenho uma edição da Phaidon, se não me engano, dessas Très Riches Heures. Para mim ela é maravilhosa. Tem lá, eu preciso, não tenho condições de ir ao Palácio Chantilly, na França, consultar o original, me satisfaço com aquilo. Um exemplar escaneado, em alta resolução, com milhões de cores, colocado na internet, com acesso imediato, aberto para todo mundo, jamais satisfará ao colecionador individual, cujo objeto de desejo for aquele exemplar único. No entanto, como estudioso, e a depender do meu campo de estudo, a funcionalidade que me permite fazer busca de palavras no texto poderá compensar em muito a frustração de não ter acesso ao original, para não se considerar outros fatores. A digitalização está integrada ao universo de arquivos, bibliotecas e museus. É um fato da realidade e vem ampliando e facilitando o acesso e uso de informações. É responsável por uma séria etapa de transição, ou seria revolução, da galáxia de Gutenberg, de cujas consequências parece que ainda não estamos plenamente conscientes. Ao contrário da microfilmagem, que apesar de tentativas diversas, não conseguiu mudar de forma sensível a tecnologia da produção gráfica, os livros e periódicos que nascem em formato eletrônico estão presentes e constituem uma força econômica, adjetivo importante, temos sempre em mente. Há dilemas, porém, a serem superados. Os especialistas das instituições responsáveis pela memória cultural, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo, levantam dúvidas quanto a vários aspectos dos documentos digitais. Os mais importantes, segundo me parece, são os da sua inalterabilidade de forma e conteúdo, sua discutível fidedignidade, resistência à falsificação ou adulteração e sua permanência numa escala de tempo que se possa medir pelo menos em séculos, se não em milênios. Para a questão da impermanência do arquivo digital, existem paliativos, como esse que eu citei, dos Archive Writers, como o do programa LOCK, L-O-C-K-S-S, que é uma sigla que quer dizer Lots of Copies Keep Stuff Safe. Montões de exemplares fazem que o material se mantenha salvo. Esse programa LOCK foi desenvolvido pelas bibliotecas da Stanford University. Um desses dilemas diz respeito ao que é prioritário, o conteúdo ou a forma dos documentos. No caso de livros raros, temos quase uma espécie de cabo de guerra em que conteudistas medem forças com formalistas. Vem à tona debates sobre relação entre multiplicidade e individualidade, graus de raridade, rastros deixados pelo uso humano,
uma espécie de aura perdida a partir do momento em que a obra de arte perde sua unicidade e se multiplica por meio de reproduções, como diria Walter Benjamin. Um dos mais bem fundamentados textos sobre essa e outras questões trazidas pelas novas tecnologias para o terreno da bibliologia, da bibliofilia, da bibliografia e da história cultural é a obra sobre livros antigos e novas tecnologias do professor David McKitterick, que durante quase 3 décadas foi bibliotecário do Trinity College da Cambridge University. Ele reconhece que são ainda muito poucos os textos de nossa herança bibliográfica disponíveis na tela de um computador. E acrescenta que isso, com todas as vantagens que possa ter, só nos pode oferecer uma imagem muito imperfeita e incompleta do passado. Permita-me transcrever as linhas finais de seu livro, que bem sintetizam o enfoque que eu chamo de formalista. Como os bibliógrafos bem sabem, as propriedades físicas contextuais do veículo em que um texto foi impresso ou escrito, ou no qual está contido, as circunstâncias de sua fabricação, circulação e vendas, e a natureza da história de múltiplos exemplares individuais, tudo contribui para a compreensão dos propósitos, esperanças e concessões que fazem parte integral da relação entre escrita e leitura. São pré-requisitos na transmissão do conhecimento. E essas observações bibliográficas têm repercussões em todas as disciplinas que pretendem ter uma base histórica. À medida que se amplia o ambiente eletrônico e a experiência comum muda sua ênfase da página para a tela, a experiência desenvolve hipóteses. Assim, o desafio futuro para compreender a natureza tanto dos livros recentes quanto dos antigos se tornará ainda maior. Fecha a citação. Estou chegando ao fim, felizmente. E não poderia deixar de repetir o que todos sabem. A conservação e preservação dos livros dependem das condições em que eles são alojados. Gabriel Naudet foi claro ao advertir os colecionadores a quem os conselhos para formar uma biblioteca eram dirigidos. Ele recomendava que o local da biblioteca ficasse nos pisos intermediários, para evitar que a umidade do solo provocasse o aparecimento do mofo, uma espécie de podridão que ataca imperceptivelmente os livros, além de protegê-los da chuva, da neve e do calor excessivos. Contra a umidade excessiva, tapetes e um fogão ou lareira que queime somente lenha que faça pouca fumaça. Boa iluminação, boa ventilação, conventos do nascente, cujas qualidades para a saúde são muitas, evitando os que sopram do poente, que são mais desagradáveis e nocivos do que todos os outros, porque quentes e úmidos provocam o apodrecimento de qualquer coisa, tornam a atmosfera pesada, alimentam os vermes, fazem proliferar os insetos. Os ventos do norte, graças às suas qualidades frias e secas, não produzem umidade alguma e conservam muito bem os livros e papéis. O que hoje se chamaria conservação preventiva. 200 anos depois, o nosso Frei Camilo Monserrat, que dirigiu a Biblioteca Nacional de 1853 a 1870, mostrou que conhecia a lição de Naudet e sugeriu que um novo prédio para a biblioteca deveria situar-se em lugar distante dos riscos de incêndio, do barulho e dos insetos, com terreno para ampliações, com livre circulação de ar e luz e salas cômodas para o estudo. Essas citações pareceram-me oportunas ao recordar um dia de 1988, quando eu fazia parte do Conselho Deliberativo da Fundação Nacional Pro Leitura, que não existe mais, e recebi do seu presidente, o embaixador Vladimir Murtinho, a notícia de que havia conseguido a cessão para a Biblioteca Nacional do antigo armazém de expurgo de grãos do Cais do Porto do Rio de Janeiro, na esquina da Avenida Rodrigues Alves com a Rua Rivadavia Correia. Esse espaço, construído em 1949, destinava-se à desinfestação de cereais. Cumprimentei o embaixador por esse feito e caí na arrogância de fazer algumas ressalvas sobre os riscos do lugar para receber livros. O vento salino, Cais do Porto, o terreno formado por aterros para a construção do cais nos anos de 1909, 1910, quando a famosa reforma Pereira Passos do Rio de Janeiro, com o risco de umidade, a proximidade do viaduto da perimetral, que foi derrubado agora,
Enfim, um lugar que não me parecia o melhor dos sítios para uma biblioteca. O embaixador Murtinho, muito conhecido em Brasília, desde que, com determinação e coragem, conseguira, na década de 1970, mudar definitivamente o Itamaraty para a capital federal e estabelecer um prazo fatal para a mudança das embaixadas, não se abalou com os meus argumentos e, simpática e diplomaticamente, replicou que os eventuais problemas seriam solucionados a contento. Recordo que até o século XIX, 18, 19, toda a orla da Baía da Guanabara era marcada por desembocaduras de pequenos rios, por lagoas, maceiós, pequenas enseadas, sacos e manguezais. Ali mesmo, na esquina de Rodrigues Alves com Rivadavia Correia, encontrava-se o Mangue de São Diogo, que depois passou a ser conhecido simplesmente como Mangue ou Canal do Mangue, o Saco do Alferes. Foram terrenos conquistados ao mar às custas da destruição de morros que faziam parte da geografia e da história do Rio. Quem hoje visita o Rio poderá conhecer as ruínas do antigo Cais do Valongo, agora declarado pela Unesco Patrimônio Mundial da Humanidade, que era onde eram desembarcados os escravos, e que evidencia que a fímbria do mar chegava até uma linha próxima da atual Rua Sacadura Cabral. Eu falo com certa segurança que eu trabalhava ali ao lado, no Hospital dos Servidores do Estado, na Rua Sacadura Cabral, esquina de Barão de Tefé. Ao falar dessa região, Brasil Gerson, é o historiador das ruas do Rio de Janeiro, lembra as gravuras feitas em 1840 pelo Barão de Planitz, em que, cito, diz o Brasil Gerson, as águas do mar banhavam a própria Rua da Gamboa, diante do cemitério dos ingleses, e que as faluas e as canoas deslizavam sobre o mar, onde está o chão asfaltado da Rua Rivadavia Correia, entre a Rua do Livramento e o Cais do Porto, o local do atual anexo da Biblioteca Nacional. No mesmo ano de 1988, foi criada a Comissão de Estudos sobre a instalação da Hemeroteca e outras unidades da Biblioteca Nacional na antiga estação de expurgo de cereais, que estava desativada desde a década anterior e que pertencia ao Ministério da Agricultura. No melhor estilo slow food, somente agora, decorridos 29 anos, é que se aproximam do fim obras de adaptação do anexo da Biblioteca Nacional. Sabemos que estiveram cientes dos riscos do local os profissionais que elaboraram, em 2014, o excelente termo de referência para o projeto de reforma do prédio do armazém, que advertem para o fato de o terreno estar localizado em área aterrada, no início do século XX, e as precauções a serem tomadas por isso, no caso de construção de subsolos. Essa digressão nos faz lembrar os problemas que alguns museus de Paris e a própria Bibliothèque Nationale enfrentam com a proximidade do Rio Sena, com risco de destruição de documentos ali guardados, como aconteceu em janeiro de 2014. Há outro caso que preciso contar. Em meados de 1970, foi iniciada a construção do prédio da Biblioteca Central da Universidade de Brasília, o qual contou com a assessoria do Dr. Fraser Poole, que era simplesmente o chefe do serviço de conservação da Library of Congress. Grande figura, muito simpático, homem muito bacana. O diretor da Biblioteca Central, na época, Elton Eugênio Volpini, registrou no artigo de 1973 alguns dos problemas que surgiram durante a construção. Um deles foi o descobrimento no terreno, no local, quando da colocação das fundações do prédio, de, abre aspas, um lençol de água que teve de ser drenado e canalizado, atrasando em 3 meses o início da obra propriamente dita. Para avivar detalhes desta memória, solicitei a José Galbinski, arquiteto principal do edifício da Biblioteca da Universidade de Brasília, informações adicionais, e ele confirmou por e-mail que durante a sondagem do terreno foi constatada a existência de um enorme esgoto pluvial, tipo da cloaca máxima de Roma, que servia às quadras da Asa Norte. Esse esgoto, em concreto armado, de cerca de 3 metros por 3 metros, exigiu que o prédio fosse deslocado uns 10 metros para o norte e uns 10 metros para o leste, em direção ao Lago Paranoá. Uma segunda descoberta foi mais séria, segundo Galbinski, um filete d'água, um riacho, que corria em direção ao Lago Paranoá. Eu fui lá visitar um mês o local para confirmar a informação, e ao descer o porão da Biblioteca Central, eu já ouvi o
Qual seria o equivalente para rio da palavra marulho que se usa para mar? O marulho do rio deve ser o rio Rúlio, não é? O rio Rúlio. Você ouve lá ele correndo, o riacho. Pois bem. Para conter e orientar essa corrente, foi construída uma galeria de concreto armado com postos de inspeção nos seus extremos. Continua Galbinski. Agora cito Galbinski. Para melhor drenar o solo, foi construída uma rede de tubos perfurados, como espinha de peixe, canalizando as águas para esta galeria. Naquela época não existiam os tecidos de nylon para evitar o entupimento dos tubos. Tudo transcorreu perfeitamente quando os dutos perfurados foram preenchidos de terra, o mesmo ocorrendo na galeria. Resultado, inundação do subsolo, muito trabalho, muito dinheiro para recompor o sistema, e foram anos de inundação. Murilo Bastos da Cunha, que dirigiu a Biblioteca Central da UNB de 85 a 90, de 97 a 99, disse que a maior inundação foi em algum ano entre 1990 e 93. A solução final só ocorreu no final da década de 1990, mais de 10 anos, quando foram instalados tubos de aço que levam a água da mina até a rede de escoamento fora do prédio. Para uma ideia dos estragos causados aos livros que estavam depositados nesse subsolo, que não foi feito para ser depósito de livros, ressalva-se. Eu participei da construção, eu era um dos bibliotecários, membro da comissão que projetou o prédio. Os outros três bibliotecários, eram o Elton Volpini, diretor da biblioteca, o Edson Lereta Fonseca e o Rubens Borba de Moraes. Aquilo ali era um subsolo, simplesmente, que poderia ser usado para uma pequena marcenaria e tal. Para uma ideia dos estragos causados aos livros que estavam depositados nesse subsolo, eu recomendo a leitura de um relatório anexado à tese de Otto Reich-Schneider, é um jovem historiador que fez doutorado em Ciência da Informação na UNB. O riacho, mina d'água ou coisa que o valha, acabou virando uma espécie de lenda do campus, conforme um relato feito no blog na internet por Ana Luísa Zenker, que era estudante de comunicação. Aliás, existe uma outra lenda no campus, que é a lenda das ruínas da UNB. Na realidade, não eram ruínas da UNB, são ruínas da UNB, são as ruínas das fundações do prédio que seria a sede da Escola Superior de Guerra, bolada cuja transferência para Brasília e colocada próxima da universidade tinha sido imaginada pelo Goberi. As ruínas estão lá para quem quiser ver. Era um projeto do Sérgio Bernardes, tão problemático quanto outros projetos do Sérgio Bernardes, porque ele tinha sido construído exatamente em cima da margem do Lago Paranoá. Houve um momento em que os próprios engenheiros não vai dar para fazer esse prédio aqui, mas as ruínas estão lá até hoje. Outra lenda. E mais um exemplo a acrescentar ao rol de lamúrias, queixas e queixumes que caracterizam os bibliotecários. Vimos que é complexa e enorme a herança recebida pelos que hoje procuram implantar processos de conservação, restauração, preservação de documentos no Brasil. Estamos muito distantes dos tempos da sovela, das bolas de naftalina, do querosene ou do DDT, ou de soluções que, sem a devida manutenção, quase mataram ao mesmo tempo o paciente e a doença, como o caso ocorrido em 1996, na Biblioteca de Manguinhos, de novo os mangues, quando uma pane no moderno sistema de climatização da biblioteca provocou uma epidemia de fungos nos livros e até nas estantes e equipamentos. Por fim, este levantamento talvez seja suficiente para evidenciar os seguintes traços principais da história e funcionamento das bibliotecas, arquivos e museus. A. Improvisação. B. Apoio financeiro intermitente e imprevisível. C. Dissonância entre promessas e realizações, ou seja, entre os louvores fingidos à cultura e à prática. D. Prevalência do que posso chamar de cultura da desmanutenção. Não se tem uma prática sistemática de manutenção de nada, mas sim uma sistemática prática do que eu chamo desmanutenção. Desprezo ao valor estrutural e econômico, eu quase botava a palavra estruturante,
mas vocês sabem o que eu quero dizer. Desprezo ao valor estrutural e econômico para as comunidades e a sociedade em sua totalidade das instituições que organizam, preservam e difundem o patrimônio cultural. No planejamento e implantação de práticas de conservação, é preciso haver um comprometimento amplo das instituições que lidam com a reunião e uso do patrimônio de bens culturais e a adoção de práticas integradas e colaborativas. Esse comprometimento estará expresso em política do Estado e se concretizará na dotação contínua de recursos financeiros suficientes, inclusive do setor privado, para que dele resultem consequências sensíveis para a preservação e difusão da memória nacional. Os casos de sinistros desastres aqui arrolados devem ser analisados da perspectiva contemporânea, para que deles possam ser obtidas informações que contribuam para que se evite sua repetição. Os manuais, normas e planos de salvaguarda do patrimônio serão inúteis se não forem acompanhados da alocação de recursos financeiros suficientes e compatíveis com a escala e complexidade da preservação de bens, dos quais, em muitos casos, somente temos um parco conhecimento. É desnecessário dizer, de recursos humanos qualificados. Antes mesmo de se contar com esses recursos, acredito que seja possível melhorar a situação por meio de medidas, mesmo pontuais e localizadas, que talvez só dependam de diálogo e entendimento entre as partes interessadas. Dentre essas medidas estariam a implantação ou atualização e ampliação dos catálogos coletivos, municipais, estaduais e nacionais, de livros e de periódicos, para auxiliar no reconhecimento do patrimônio bibliográfico. A adoção de mecanismos abertos para redistribuição de acervos entre bibliotecas. A adoção de formatos de digitalização consentâneos com a missão principal de cada biblioteca. A dinamização da rede da memória virtual brasileira da Biblioteca Nacional, transformando-a num catálogo coletivo de brasilianas e brasilienses digitais. A definição de prioridades e normas comuns de digitalização. A troca de experiências mediada por grupos representativos das comunidades e dos profissionais e usuários, e a disseminação sistemática de experiências e inovações. Se isso não for feito, talvez só nos restará recorrer a quem? A Cosme, Damião e Doum, para que acrescente a missão de protetores das crianças, dos médicos e dos farmacêuticos, a de protetores dos leitores e pesquisadores, nisso incluindo as instituições que servem e aqueles que nelas porfiam com a missão de concretizar o sonho de Gita Mittli.